Bom dia, eu sou o Johnny Arai, aqui do Universo da Floresta. Temos feito uma semana de lives, novos caminhos para uma vida alternativa, de terça a sexta-feira, sempre às 11 horas. Hoje a gente vai conversar com duas pessoas super legais. A gente vai falar com o urbanista Jérôme Sensier e o comunicador Vitor Mal. Eles criaram a ONG Rizomar e Corra para o Verde. Eles realizam um curso de êxodo urbano e transição. Então, a gente vai falar com eles sobre como é fazer esse processo de transição para uma vida mais alternativa, para uma vida mais simples, conectada com a natureza. Essa é a proposta do Universo da Floresta. A gente tem realizado cursos, quer dizer, nós realizamos cursos na área de sustentabilidade. Por conta da quarentena, a gente parou com os cursos, né? Adiamos os cursos e temos feito agora uma preparação para fazer cursos online. Nosso primeiro curso já foi o curso de fitoterapia com a naturóloga Gimile Oliveira de Assis. Vamos repetir esse curso no final do mês. É, e, e uma contribuição, eu acho que a gente pode, que a gente está dando, é fazer essas lives. Então a gente está fazendo as lives às 11 horas, de terça a sexta-feira, cada dia com um convidado. Então hoje, os convidados de hoje são o urbanista Jérôme Sensier e o Vitor Mal, que eles criaram a ONG Rizomar e Corra para o Verde. Vou falar com eles, vou chamar eles aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Tudo bem com vocês? Aí vocês estão me escutando bem? Tá, o som tá ok? Tá funcionando bem? Vamos ver se a internet ajuda a gente. Tá conectando. Vamos lá. O Vitor e o Jérôme, eles têm um projeto super legal que eles criaram essa ONG Rizomar e Corra para o Verde. Eles realizam um curso chamado Êxodo Urbano e Transição. E é um curso em que ele mostra um passo a passo para as pessoas que querem fazer essa transição da cidade para o campo. Vamos ver se funciona. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Ana, Simone, legal ver vocês por aqui. Tô curtindo fazer essas lives. É muito bom porque eu tenho escolhido pessoas com quem eu e a pessoas e temas com quem eu quero sobre o que eu gosto mesmo. Então, eu queria compartilhar um pouco sobre esses temas com vocês. Aproveitar, acho que é uma pequena contribuição que a gente pode fazer, né, de conectar essas pessoas com outras pessoas que estão nessa mesma pegada, né? Tá difícil aqui, acho que eles não estão conseguindo, hein? Então, deixa eu ver aqui. Se vocês puderem ir convidando outras pessoas, tá vendo que tem um aviãozinho aqui embaixo? É só chamar as pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que vão curtir essa conversa e convidar as pessoas. Aí Foi. entramos. Agora foi. E Agora aí? foi. Beleza? Epa, tudo bem aí com Bom dia, vocês? Johnny. Tudo Tudo certo aqui? certo. Que bom, que bom. A internet costuma sempre pregar peças, então a gente fazia essas lives às 4 da tarde e mudamos para as 11 porque é um horário menos concorrido. Tem menos gente, mas é menos concorrido e dá menos Sim, sustos. tá mais fluido. Vocês estão Nossa, me, meia hora assim. tão me escutando bem? Estamos escutando sim. Show de bola. Legal. Primeiro eu queria agradecer aí para vocês dois, para a gente ter essa conversa, para a gente falar sobre transição, êxodo urbano, enfim, o que fazer.
Deixa eu só apresentar vocês rapidinho. O Jérôme Sensier, ele é urbanista, ele é francês, mora aqui no Brasil há 4 anos. E ele estuda essas questões de crises ambientais e energéticas, é permacultor e tem percorrido o Brasil mapeando também comunidades resilientes, né? E o Vitor, ele é comunicador, trabalha com organizações da sociedade civil desde 2011, buscando aplicar a permacultura em todos os espectros da sua vida, sem tirar os pés do chão, como colapsólogo convertido. Colapsólogo convertido. É isso? A gente gosta de falar que a gente é realista, Johnny. A gente tem o pé no chão e tem noção de que Covid é só o começo, né? Que legal. Vou pedir então para o pessoal convidar. Tá vendo, pessoal, esse aviãozinho que tem aqui? Se vocês conhecerem outras pessoas que curtem esse tema, que acham que vão se beneficiar com essa nossa conversa sobre transição, sobre como a gente pode fazer esse êxodo urbano para uma vida mais simples, mais conectada com a natureza, convidem as pessoas que vocês conhecem. Assim, tenho certeza que esse papo vai valer muito a pena. A gente fica 1 hora no ar, mas eu não estou conseguindo, na verdade, salvar essas conversas, essas lives. Elas ficam 24 horas no ar. Então, acho que é uma grande oportunidade. Então, estou esperando aqui o pessoal convidar. É só clicar nesse aviãozinho, vocês vão ver os convidados, as pessoas que vocês conhecem, e chamem os amigos aí para nos prestigiar. Bom, legal. Eu vou começar aqui, eu vou colocar... Daqui a pouco eu vou desativar os comentários. Vou colocar aqui quem são vocês aqui. Eu fico menorzinho. Mas... Bom, vamos começando o nosso papo. Queria que eu apresentei vocês, falei que vocês criaram a ONG Rizomar e Corra para o Verde. Queria que vocês explicassem um pouquinho qual é a proposta desse trabalho que vocês fazem, só para a gente ir aquecendo aqui a nossa conversa. Claro. Será que a gente volta um pouco? Legal. Então, a ONG Rizomar, ela nasceu para voltar um pé atrás um pouco, assim, por que a gente criou essa ONG Rizomar e qual é a premissa do nosso trabalho todo, assim. Contextualizando um pouco, assim, com agora a situação do Covid-19, a premissa geral da ONG é que a gente acredita que vamos viver uma convergência de crises, assim, climáticas, ambientais, econômicas, energéticas nos próximos anos, e que a nossa sociedade atual, técnico-industrial, assim, urbana, centralizada, ela está muito mal adaptada para lidar com esse tipo de crise, assim, e que a nossa sociedade está muito pouco resiliente. Então, essa inquietação que estamos vivendo uma convergência acelerada de crises ambientais, climáticas e até agora sanitária, meio que nos motivou a gente pensar como aplicar esse conceito que a gente desenvolveu, que é o conceito de resiliência sistêmica. E isso é meio que a premissa geral da ONG. Assim, vamos enxergar a catástrofe assim, ambiental que está por vir e vamos pensar agora em estratégias de resiliência sistêmica para poder lidar com uma situação que está se aproximando cada vez mais. Assim. Eu vejo que muito dessa inquietação nossa de enxergar tudo isso que está acontecendo, já vem acontecendo há vários anos, né? A Covid é um desses elementos de muitas coisas que estão acontecendo hoje, sexta extinção em massa, o pico de petróleo, essa descida energética iminente que a gente está vendo, a falência do nosso sistema financeiro, os bloqueios sociopolíticos, o aumento das desigualdades sociais, tudo isso são coisas que estão acontecendo e que isoladamente elas podem parecer solucionáveis, mas uma vez que elas começam a se interconectar, você vê que o problema ele é realmente sistêmico, e que a gente precisa pensar em estratégias e respostas para isso. E foi nessa inquietação que a gente fundou a Rizomar. Então, a ONG Rizomar ela foi fundada para a gente pensar em estratégias, né? Como é que a gente pode pensar em estratégias frente a tudo isso que a gente está vivendo? Como que a gente pode pensar em estratégias para manter um território resiliente, né? Como é que a gente realmente pode pensar em metodologias replicáveis
para O som pensar tá em como se duplicando aqui. preparar para tudo isso que a gente está vivendo. A pessoa falou que, só que o áudio está duplicado, né? Não sei se vocês viram também. Ana, eu acho que é aqui, peraí. Ah, é aqui, tá. É do seu lado. Eu acho Tá que é o duplicando fone, o som Johnny. aqui. O que é? Às vezes o microfone do fone de ouvido, ele duplica o fone, às vezes o fone funciona como microfone também, e aí ele acaba duplicando o áudio que você está ouvindo no fone. Ah, tá. Bom, é que eu preciso do fone, senão ele vai pegar o som ambiente. Eu tenho os bichinhos aqui, eles ficam. Bom, Sim. tá ouvindo Entendi. bem aí? Tá ok, pessoal? Ah, A gente está ouvindo bem, eu não sei se ótimo. o pessoal está ouvindo duplicado, não sei, alguém falou que estava ouvindo duplicado aí. Tá, mas A vamos... Marilu tá falando que tá ok aqui. Acho que a gente pode prosseguir. Tranquilo. Legal. Poxa, e essa situação de colapso, eu acho que, na verdade, a gente já está, assim, cada vez mais pessoas, na verdade, estão sentindo isso, já estão despertando para esse momento, né? Acho que é uma coisa que cada vez mais pessoas já estão sacando, ou quem não está sacando já está percebendo que tem alguma coisa esquisita, não está legal, não é assim que dá, não dá para viver no mundo como a gente está vivendo, com tanta desigualdade. Eu acho que essa crise do Covid só foi uma puta porrada na nossa cara para a gente perceber o quanto essas desigualdades são evidentes, né? Por exemplo, a gente que tem o privilégio de poder ficar em isolamento, né? Enfim, tá difícil para todo mundo, mas para quem tem esse privilégio de poder estar em isolamento, já está sacando que, porra, tem muita desigualdade que começou a ficar tão evidente que não tem mais como a gente ficar fugindo das coisas, né? Eu acho que agora esse movimento de despertar tende a aumentar. Não sei como que vocês estão vendo esse momento agora em relação às pessoas. Vocês têm conversado, eu sei que vocês fazem um trabalho de percorrer, né? Fazer um mapeamento de comunidades. Então, eu queria saber primeiro assim, como que vocês estão enxergando esse momento em relação a esse despertar e depois falar um pouco desse trabalho que vocês fazem de percorrer comunidades resilientes. E o que são essas comunidades resilientes, né? Tá, pode ser. Então, sobre a visão das pessoas, sobre esse conceito, né, de esse fenômeno, com o colapso, a gente enxerga muito ele como um processo, né? São vários pontos de rupturas que vão sendo ultrapassados, né, ao longo dos anos. E assim, a gente percebeu, até falando nos workshops e até no trabalho de campo, até com pessoas no campo que não têm muito acesso à internet, às informações, que tem como se fosse uma intuição generalizada, que a gente está vivendo uma época de ruptura, assim. Eu acho que todo mundo está sentindo isso, até nos surpreendeu muito quando a gente começou o projeto no início de 2019. Às vezes a gente nem falava nada, a pessoa já estava no mesmo discurso, assim, não precisava fazer muita coisa, assim. E isso me surpreendeu muito em relação com 3 anos atrás, quando eu comecei a me interessar nesse assunto, e eu percebi que em 3 anos mudou muito, assim. Então, isso é legal, porque você gasta menos energia fazendo um trabalho de sensibilização, fica mais fácil, digamos assim, de convencer que tem uma emergência, até estratégia de resiliência, e essa questão do êxodo urbano que a gente vai explicar um pouco depois, para nós era alguma coisa irreversível, na verdade, né? Que muita gente está sacando isso, né? O Brasil é um país 85% da população é urbana, né? Você tem grandes metrópoles totalmente insustentáveis, e como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e acho que muita gente está sacando que esse tipo de grandes conurbações assim não tem futuro, né? Numa perspectiva de crises climáticas, ambientais, sanitárias, energéticas. Então, está sendo cada vez mais fácil, está sendo cada vez mais rápido, digamos assim, de se alinhar com as pessoas e de convencer. Acho que isso é uma coisa positiva, no sentido que, mesmo se a informação não está sendo muito divulgada, tem como se fosse uma intuição coletiva que a gente está numa fase de ruptura e que a gente precisa ter estratégias para poder lidar com o que está por vir, né? Se agora o Victor quer falar um pouco do... o Jerome falou um pouco, né,
da nossa surpresa no começo do nosso trabalho. Você perguntou um pouco do nosso trabalho, então eu vou falar um pouco dele. Há 1 ano e meio atrás, eu e o Jerome, a gente fundou a Rizomar, e dentro dessa ótica, justamente a gente pensou, o que precisa primeiro ser feito? E primeiro de tudo, para a gente conseguir pensar em qualquer capacidade de aguentar essas crises, a gente identificou primeiro onde que isso é realmente viável, como o Jerome falou. As grandes metrópoles, elas são insustentáveis, elas são máquinas que dependem totalmente de recursos de fora. A gente viu isso na greve dos caminhoneiros, está vendo agora com o advento da Covid, e vai ficar cada vez pior, porque a crise hídrica também, né, já foi um alerta ali atrás de mostrar de onde vem a nossa água, que a gente tem que buscar água, por exemplo, em São Paulo, a 200 quilômetros de distância para trazer para a cidade, né? Uhum. Exatamente. Então todas essas pequenas são todos avisos para mostrar que realmente esse organismo que tem características de um tumor, vamos dizer assim, né, são as grandes metrópoles, eles estão ficando cada vez mais insustentáveis. E então, partindo dessa premissa, a gente começou a identificar onde no Brasil é interessante da gente pensar essa resiliência e o que falta para a gente realmente enxergar esses territórios mais resilientes. Então, primeiro, a gente identificou biorregiões. Uma biorregião é basicamente uma delimitação onde você vai ter a mesma topografia, a mesma bacia hidrográfica, você delimita mais ou menos os recursos e como eles são utilizados social e culturalmente. Isso por base, uma biorregião. Então, a gente identifica biorregiões que têm unidades de conservação ou florestas, na mata nativa, tem recursos. Tem recurso hídrico, tem a presença da agricultura familiar, tem a presença de comunidades tradicionais, tem a presença já de neo-rurais, para a gente conseguir pensar em lugares que já têm dinâmicas regenerativas como ponto de partida, pensando que a gente não tem muito tempo. Se a gente vê as projeções, os estudos que são feitos há mais de 60 anos sobre todos esses impactos que o ser humano está causando no seu ambiente, a gente vê que a próxima década, ou as próximas 2 décadas, na nossa geração, a gente vai viver uma quebra, uma mudança de paradigma muito grande. Então a gente não tem muito tempo. Então, partindo desse pressuposto, a gente foi ver lugares que já estão fazendo alguma coisa e identificar quais eram as maiores demandas desses lugares. Então, faz 3, quase 4 anos que viajo o Brasil conhecendo projetos de transição, levantando dados sobre projetos de transição. E faz 1 ano e meio que eu e o Jerome, a gente iniciou uma pesquisação itinerante, onde a gente já mapeou e fez diagnóstico em 3 biorregiões no Brasil, justamente para visualizar quais são as dinâmicas desse território, né, não só de permacultores, agrofloresteiros, mas também de toda a parte invisível que a gente esquece muito dentro do próprio mundo da permacultura. Às vezes a gente esquece muito de pensar que nós temos aí quase 10 mil assentamentos da reforma agrária no Brasil, mais de 3 mil comunidades quilombolas, 720 territórios indígenas, e que toda essa malha de dinâmicas invisíveis, elas são muito, muito mais relevantes do que as 200 comunidades intencionais que a gente tem no Brasil. E como é que a gente pode costurar isso, enxergar isso dentro de um território, junto com os projetos do poder público, junto com os projetos de pesquisa, extensão e pesquisa das universidades, e como é que a gente faz visualização de dados para enxergar essas dinâmicas. Então esse foi o primeiro passo do projeto, né? Como é que a gente visualiza esses dados para pensar em articular essas redes. Mas só visualizar dados e articular redes não é o suficiente. Então, com o decorrer do processo, a gente percebeu, diante dessa demanda que você mesmo perguntou, né, esse inconsciente coletivo, as pessoas estão percebendo isso, estão buscando mais fazer essa transição de maneira intuitiva, né? Como é que a gente pega todos esses dados de pesquisa, todos esses casos de sucesso ou de fracasso, né, as dificuldades, os gargalos, as demandas desses territórios, e como é que a gente traz, né, essas ferramentas para as pessoas que querem sair da cidade. Então a gente começou a pegar essas informações e transformar em ferramentas que fossem úteis para as pessoas que querem iniciar uma transição. Então, a partir de todos esses dados que a gente levanta nesses lugares, como que eu faço para escolher uma terra? Como é que eu faço para criar um desenho
onde eu inclua o meu projeto, né, ou a minha iniciativa dentro de um tecido social que já existe ali? Como é que você pensa na zona 6, né, que muitos permacultores falam, que é além da propriedade privada, fora do seu espaço, né? Como é que você faz essas amarras, essas costuras sociais? Então a gente começou a desenvolver várias ferramentas para pessoas urbanas conseguirem se integrar nesses processos, e começamos a oferecer isso no formato do curso, né? O Êxodo Urbano e Transição é basicamente um grande workshop onde a gente apresenta esses dados e essas ferramentas para as pessoas conseguirem utilizar na prática e não ficar e sair um pouco da visão técnica, assim, né? De tipo, eu vou fazer um curso de horta, de agrofloresta, de permacultura, tá? Mas como é que você realmente vai fazer a transição de fato? E esses pontos de conexão, eu acho que esse pode ser o nosso ponto de partida. Acho que é uma inquietação, digamos assim, de pessoas que já estão nesse processo, né, de se instrumentalizar em relação para fazer essa transição. O que vocês recomendam? O que vocês já mapearam? Como que é um pouco, enfim, vocês podem contar um pouco para a gente, assim, eu quero fazer essa transição, tenho esse desejo profundo de querer encontrar um espaço fora dessa loucura da cidade. Já vi que essa vida aqui na cidade é insustentável. Como eu começo isso? Assim, o que vocês indicam? Existe um passo a passo? Vocês podem dar uma visão um pouco mais geral sobre esse processo? Eu sei que vocês têm esse curso e tal, mas assim, não precisa. Claro, a ideia não é dar um curso aqui, é uma conversa, né? Sim, mas enfim, dar uma abordagem um pouco de perspectivas para as pessoas, assim, sacarem, terem insight sobre isso. Legal. Então, se a gente olha como que as pessoas fazem, em geral, no Brasil, né, para fazer uma transição, sem já entrar nas dicas e nas soluções, né? Você tem mais de 90% das pessoas, quando elas querem tipo, migrar da cidade para o campo e ter uma vida mais resiliente, mais sustentável e tudo mais, as pessoas geralmente fazem essa transição sozinhas, né? Elas compram uma terra, um núcleo familiar que se desloca, né? Mas você tem todas as dificuldades de conseguir fazer uma transição. A gente percebeu que é muito desafiador de conseguir juntar a grana necessária para comprar uma terra e ter todos os gastos iniciais de instalação no primeiro ano, né? Vai ter que gastar muito dinheiro com gasolina, você tem todo um planejamento financeiro a ter, porque é muito difícil de conseguir gerar renda na roça, né? E não é produzir na fase que você vai conseguir ter um salário, né? Isso é legal de olhar o salário médio do agricultor no Brasil, tipo, quase menos que o salário mínimo, né? Então, é realmente uma vida muito desafiadora e muita gente tem uma vida muito romantizada do que é a vida no campo, né? Então, a gente percebe que tem um crescimento assim de neo-rurais, como a gente fala, né? De pessoas que estão saindo da zona de conforto e indo nessas biorregiões refúgio, que o Victor comentou, né? Que a biorregião refúgio é basicamente serras, chapadas, vales. Tem alguns lugares do litoral, por exemplo, o litoral da Bahia, Ubatuba, que são regiões, são polos atratórios de iniciativas, né? Porque são territórios que têm uma beleza das paisagens, mas não só, que têm umas características propícias para uma qualidade de vida e uma certa resiliência, né? Tem comunidades tradicionais, tem muita mata nativa preservada, tem um potencial até de turismo que atrai pessoas, né? Mas assim, fica muito difícil a gente enxerga que se a gente fica no mesmo na mesma estratégia de tentar sozinho, tipo lobo solitário, se virar no meio do mato assim, sem como dizer assim, porque vai ter dificuldade de geração de renda, você vai ter dificuldade de conseguir ter as habilidades, ter o know-how, né, para conseguir fazer a coisa sozinha, né? A pessoa pode cair na armadilha de contratar muito mão de obra, que fica também muito caro para fazer as coisas. Então, a opção que a gente vê, geralmente, a não cair nessa armadilha do lobo solitário, né, é a ecovila, né? E você tem, no Brasil, hoje em dia, como dizer, está crescendo muito também o movimento das ecovilas, mas se você for olhar realmente, assim, um panorama geral das dinâmicas, elas não são, em geral, muito bem sucedidas. A gente fala muitas vezes das ecovilas na mastreta. Você tem uma quantidade de
Namastrete, né? Tipo isso, assim, a pessoa chega com boas intenções, mas tem isso, tem muito embate, as pessoas não sabem lidar com o coletivo, tem muita dificuldade de conseguir compartilhar as coisas, as pessoas trazem, né, todos os hábitos, né, de vida individualista, enfim. O nosso modelo, assim, nosso software, ele tem dificuldade de se encaixar dentro dessa visão da ecovila ideal e tudo mais. Então, você tem muitos projetos fracassados, ou você tem projetos que não duram muito tempo, que dura, sei lá, 3 anos, e depois as pessoas vão embora, ou fazem um condomínio meio ecológico, porque não conseguiram compartilhar as coisas. Então, a gente percebeu que isso, assim, falta um pouco digamos assim, de ferramentas que consigam justamente conciliar os dois. A gente viu que a massa das pessoas que decide fazer a transição fora da cidade adopta o modelo lobo solitário, porque é o mais fácil, né? Você não tem que tomar decisão com ninguém, é só com sua família ou com você mesmo, então fica mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, você tem várias limitações, né? Financeiras, em questão de habilidades, de isolamento também, né? E, no outro lado, o modelo das ecovilhas está muito embarrado, assim. Tem muito amadorismo também, né, na maneira de escolher um estatuto jurídico. As pessoas às vezes fazem empreendimentos ilegais. Então o pressuposto era tipo, vamos olhar a situação como que está agora, as dinâmicas de transição, e vamos tentar entender como daria para trazer soluções para poder facilitar esse processo de êxodo urbano, né? Então a gente através do Corra para o Verde, né, que é um braço, digamos, da ONG Rizomar, a gente está desenvolvendo agora uma metodologia para montar grupos e ter todo um conjunto de capacitações, de alinhamentos, de acompanhamento para isso, não cair como dizer, tipo, na situação da ecovila Namastreta, mas também que as pessoas não ficam sozinhas no campo, gastando muito dinheiro, comprando a terra sozinha e fazer todo esse processo sozinha, que fica muito limitando as pessoas, né? Acho que muita gente tem dificuldade de se engajar realmente uma transição concreta, porque é isso, assim, tipo, quem hoje em dia consegue pegar esse risco, né? De ir sozinho no campo, até ser um casal, enfim. Eu conversei com o Hiroshi também, né, que é um dos idealizadores da Ecovila Clareando. E uma das coisas que a Ecovila Clareando fica em Piracaia, então é ali nessa região onde a gente tem atuado mais. Aqui é nós que eu falo, o projeto do Universo da Floresta, que a gente tem realizado esses cursos também, que são cursos de instrumentalizar as pessoas para conseguir fazer esse processo de transição. E a gente tem lá a Ecovila Clareando. Aí ao lado tem o sítio Pau d'Água, que também é onde a gente realiza os cursos. Tem a Ecovila Clareando, tem um outro sítio chamado Vale dos Contos, que também é de produção de orgânicos. E a cidade de Piracaia está se tornando também uma dessas micro-regiões em que começam a ter várias iniciativas. Mas, de qualquer forma, o Hiroshi comentou que uma das coisas mais importantes quando você quer morar em comunidade é sempre definir a cola, né? Aquilo que une as pessoas, porque cada um tem seus interesses, mas é importante ter um interesse comum que vai juntar essas pessoas, né? Sei lá, pode ser tem ecovilas que as pessoas se juntam pela questão da sustentabilidade, outras ecovilas se juntam por uma questão religiosa, enfim, outros para plantar. Então, acho que isso pode ser um ponto de partida também, né? De encontrar a sua turma, né? De você estar junto com uma turma que tem coisas em comum para poder fazer uma coisa em comunidade, porque eu acho que o caminho daqui para frente é exatamente isso que você falou, de que é muito mais complicado você ser um lobo solitário e querer fazer essa transição sozinho, né? A partir do momento em que você tem uma comunidade, tem pessoas que se juntam, né, com o mesmo propósito, tudo caminha muito mais fácil, né? Acho que tem as dificuldades de relacionamento, claro, mas fazer sozinho é um desafio maior ainda, né? Sim, claro. Mas acho que para pegar o gancho que você falou,
comunidade, de fato, parece a solução, né? Só que se as pessoas se jogam assim, sem metodologia, sem sistematizar uns processos, às vezes a comunidade ela se torna um gargalho, assim. Você vê que fica ainda mais difícil Sim. de fazer as coisas em grupo que sozinho. A gente vê muito isso, muita gente que tinha até experiência de anos em comunidade que ficaram saindo, fazendo as iniciativas do lado dela, porque elas acharam que era mais fácil, assim. Então, acho que a nossa preocupação é justamente de pensar em metodologia, né, para integrar pessoas, formar grupos, e você falou, né, de criar cola e tudo mais, mas mesmo assim, a gente acredita que esse modelo de comunidade onde as pessoas têm que ter uma cola, tem que ter, ou como dizer, é uma cola tipo, muito forte, assim como se fosse um grupo lá um grupo religioso e tal. Fica mesmo assim isso, você precisa de 10 anos digamos assim, de vivência para conseguir realmente chegar num equilíbrio e tal. A gente fala, pô, mas tem talvez uma coisa intermediária, assim, e a gente acredita muito que a comunidade ela se cria com o tempo, ela se cria com a convivência e com os laços que vão ser criados a partir de isso, de negócio em comum, o sul da convivência, assim. Então, a gente está agora desenvolvendo uma metodologia para montar grupos para fazer compra coletiva, e a gente nunca, até foi uma escola, no início a gente fez isso sem pensar, a gente até nem fala da palavra ecovila. A gente fala que são empreendimentos coletivos, assim, para adquirir uma terra, compartilhar gastos de instalação, poder se beneficiar também de capacitações para alinhar o grupo, mas é isso, cada um tem que ter um grau de privacidade, de autonomia, para poder empreender, para poder ir no seu ritmo, no seu passo a passo, e do outro lado tem que ter umas certas obrigações coletivas, porque senão você reproduz o modelo do loteamento, de um condomínio ecológico, né? Que às vezes muitas ecovilas, entre aspas, ficam caindo de ficar tendo só algumas fachadas ecológicas, mas no final é um condomínio, um loteamento convencional, assim, com algumas coisas ecológicas de fachada. Assim. Então, o que você chama de ecovila? Qual que é o conceito que você está chamando de ecovila? Então, o que você entende por ecovila? Ecovila, Johnny, eu acho que pode ser ecovila, ela já foi um nome que já foi até deturpado, assim, muitos condomínios verdes se chamam de ecovila, né? Sim. O pessoal vai, faz um planejamento ali de colocar árvore no saneamento ecológico, uma placa solar, chama de ecovila. Então, dentro do conceito ecovila não tem um cunho, ninguém falou assim, ecovila é isso, né? Não tem uma definição específica, então ele foi apropriado e simplesmente, né, utilizado de maneira indiscriminada, vamos dizer assim. E como todas as palavras, né, que começam a ser incorporadas, tipo sustentabilidade, enfim. Todo o greenwashing aí, a mega máquina ela se apropria e vai utilizando das coisas de maneira indiscriminada. Mas as comunidades intencionais, de uma maneira geral, eu acho que elas têm essa visão, né, de criar uma cola, criar um laço entre as pessoas, de compartilhar coisas, de ter o intuito de uma reconexão com a natureza. Aqui na América Latina você tem até o próprio conceito de bem viver, né, de fomentar as relações com as pessoas, as relações com o seu meio, de respeitar os recursos. Então a gente se alinha um pouquinho mais com algumas outras definições que tem... o pessoal está falando, né, tem o conceito da GEM, da Rede Global de Ecovilas, do CASA na América Latina. Mas a gente, dentro dessa metodologia que a gente criou, que o Jerome falou, a gente está oferecendo uma assistência, né, um serviço para a formação do que a gente está chamando de comunidades rizoma. E por que exatamente a gente está fazendo isso? Né? A gente desenvolveu essa metodologia para facilitar a transição para as pessoas e para a gente conseguir captar recursos humanos e financeiros para essas biorregiões que a gente trabalha, para a gente conseguir acelerar os processos regenerativos que estão acontecendo lá. Então, a nossa ONG, a gente criou essa metodologia para ajudar a trazer pessoas para essas regiões onde a gente trabalha, para acelerar
essas dinâmicas, esses processos que eu falei mais cedo que a gente mapeia, entendeu? E aí, dentro dessa metodologia, a gente foi lá, né, dentro da nossa pesquisa de 3, 4 anos, eu vejo aqui nos comentários muita gente perguntando o que precisa, o que não precisa, que tipo de recurso precisa. Isso varia muito de região para região, é por isso que precisa de um mapeamento, é por isso que você precisa conhecer o território, né? Então, se cada território vai ter sua particularidade, daí você vai ter, vai variar o tipo de recurso, quantas pessoas precisa, quanto, né, qual que é o tamanho da terra. Isso varia muito de território para território. Mas o que a gente fez foi justamente ter esse trabalho de 3, 4 anos aí, de ouvir as experiências de transição das pessoas e perguntar para elas o que como é que é o nome dela? Diane Leaf, que escreveu o livro Creating Life Together, é um livro onde ela fez essa experiência empírica de viajar o mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, mas ela viajou o mundo todo, levantando dados sobre iniciativas de comunidades intencionais. E aí, muito baseado na pesquisa empírica dela, a gente meio que fez as mesmas perguntas para as pessoas, né? O que você gostaria de... O que você falaria para você, que conselho você daria para você quando você começou a sua transição? Para alguém que já fez a transição há 3, 4 anos. Então, todas as ferramentas e metodologia que a gente criou foi justamente a partir de experiências de pessoas que já erraram, que já acertaram, e a partir disso a gente criou um pacote de serviços, né, desde consultoria jurídica, consultoria ambiental, toda a parte de planejamento de obras e infraestruturas coletivas para preparar esse terreno para as pessoas, um acompanhamento mesmo para ajudar a formar um grupo e instalar ele dentro de uma região que a gente trabalha. Sim. Legal. E como que as pessoas... O que foi? Teve um pessoal que pediu o nome do livro, a gente pode passar para vocês, a gente tem um arquivo de referência com toda a bibliografia que a gente usa para fazer nossa pesquisa, com vídeos, documentários, etc. E aí a gente pode encaminhar para o pessoal. Legal. Vocês podem me encaminhar, eu vou postar também no meu blog, e aí a gente mantém as pessoas informadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar só um pouquinho os comentários para limpar um pouco, e quem tiver perguntas vai ficar mais fácil, porque ela fica subindo, manda as perguntas. Que aí porque é muito difícil, fica uma coisa Legal. que eu fico prestando atenção nos comentários e na conversa ao mesmo tempo, e aí eu me perco um pouco. Como. Então, quem tiver perguntas, manda aqui nesse ponto de interrogação. E quem tiver pessoas conhecidas que querem fazer a transição, que estão buscando essa transição e estão aqui na live, convida aqui por esse aviãozinho que vocês vão ver aí a sua lista de contatos, chama mais gente para chegar nessa nossa conversa. E quem tiver perguntas é só clicar aqui nesse ponto de interrogação. Mas, enfim, eu acho que você estava falando desse processo de ferramentas que vocês estavam criando e também... enfim, vocês fizeram uma sistematização, na verdade, né? Criaram uma metodologia. Vocês podem, enfim, falar um pouco, não sei, de como que eu faço, então? Qual é o primeiro passo que eu dou? Vocês falaram bastante de ter que conhecer essas áreas, né? De que vocês já mapearam áreas nessas micro-regiões, onde existem comunidades resilientes, sejam na forma de neo-rurais, quilombolas ou assentamentos. Enfim... Seria o quê? Um primeiro passo? Conhecer aonde eu me encaixo melhor, que tipo de comunidade eu quero viver, o que eu quero fazer, quais são, o que é um primeiro passo, digamos assim? O que eu faço? Um primeiro passo para quem quer fazer essa transição. Tá, legal. Então, primeiro, não tem... A gente vai dar umas dicas, mas assim, que fica bem claro, né? Não tem receita de bolo e para cada um vai ser um processo diferente. Para algumas pessoas vai demorar 5 anos, outros vai demorar 5 semanas. E, assim, que é legal que hoje você tem uma onda de cursos que estão crescendo muito no Brasil, né? Para capacitar as pessoas. Uma coisa que era muito difícil de achar 10 anos atrás. Então, já tem uma, digamos assim, a explosão da demanda em relação com isso, fez que a oferta cresceu muito e agora você tem... um número muito grande de capacitações, de cursos, de institutos, em todos os estados do Brasil quase, assim. Mesmo que tem uma mega concentração no sul e no sudeste. Então, tipo, se pesquisando na internet, a pessoa consegue achar um panorama de cursos e capacitações muito grande. A gente sempre recomenda
de fazer o famoso PDC, né? O Permaculture Design Cursos, que são esses cursos padrão de permacultura de 10 dias, que dão um alinhamento muito massa, como dizer, um empoderamento muito legal. Até, bom, o Sítio Pau d'Água, né, vizinho, o parceiro seu está fazendo um PDC, né, com o Edson Caselotto, o Henrique também, que é um parceiro do Edirson. Então tem em Piracaia, né, mas você tem vários, em São Paulo você tem vários outros lugares onde, que oferece esse tipo de cursos padronizados de permacultura de 10 dias. Mas assim, a gente, do nosso lado, desenvolver também como se fosse um ecossistema de ferramentas para pensar um pouco nessa guiagem, nesse passo a passo da transição. Então, a gente falou um pouco no início dos workshops, mas os workshops para nós é o primeiro passo, assim, é a relação com dentro da nossa estrutura assim de guiagem, que eu meio que despertar a consciência. Então, os workshops eles têm uma duração de 1 a 2 dias e a gente vai abordar essa questão do colapso sistêmico, né, para ressaltar que estamos agora numa mudança de paradigma e que o padrão de vida que a pessoa está seguindo nos últimos anos vai ser comprometido. E que não adianta botar fé só na tecnologia, ou enfim, vai ter que ter um plano B. Vai ter que ter uma roda de socorro, digamos assim, porque assim, o sistema não tá, a vida vai ser cada vez mais desagradável em grandes centros urbanos. A gente está falando que o colapso não é necessariamente um evento rápido e que vai mudar tudo do dia para o outro, mas a vida em vários lugares do Brasil vai se tornar cada vez mais desagradável. Então, o workshop é meio que para fazer um panorama geral sobre essa situação e tentar explicar um pouco para as pessoas o que é o conceito de resiliência, sair um pouco na armadilha do sobrevivalismo, né, que se fala no Brasil, sobrevivencialismo, pessoas que estão na ilusão de ter uma autonomia, o que traz a resiliência, o fato de ter um sítiozinho, ter sua horta do seu lado, e aí... Um bunker, uma arma... Eu vivo fora do sistema, eu sou resiliente. Então, bicho, cara, isso não é uma ilusão, assim, isso é uma armadilha que... vários canais de YouTube agora estão crescendo sobre esse sobrevivencialismo, está bombando isso no Brasil, mas a gente acredita que isso não traz mais resiliência, e às vezes a pessoa fica se deslocando assim da cidade para o campo, mas ela traz toda a visão tóxica dela da cidade no campo, se proteger e tal. Então isso é realmente uma visão totalmente tóxica e que a gente até acha contraprodutiva. Então o workshop é meio que para explicar um pouco esse conceito de resiliência sistêmica, ver que a resiliência não é só autonomia, é também a capacidade de cooperação e a capacidade de regeneração. E a gente desenvolveu um conjunto de jogos pedagógicos para que a pessoa enxergue realmente como que eu escolho concretamente um terreno, a partir de qual critérios. Tem o preço, a superfície, a questão da água, mas não só. A gente desenvolveu 12 variáveis assim, que permite você fazer um diagnóstico de um terreno na hora de escolher, né, um lugar para comprar, que envolve a questão da vizinhança, a questão dos ecossistemas naturais do terreno, a questão tentar um pouco ver o potencial de produção, entender quais são a distância dos serviços básicos, a infraestrutura, o acesso. Então a gente né, desenvolve assim esse tipo como dizer, de trabalho de grupo com casos concretos para que as pessoas saiam do workshop um pouco mais empoderadas, com exemplos reais assim de como que eu faço para escolher uma terra, como que eu faço até para mapear o que o Vitor falou da Zona 6, né? Que são as pessoas que estão na minha volta, assim, tentar entender onde que eu estou me inserindo, assim. Como que eu vou poder vir somar um território e não tentar vir com o meu sonho, botar ali e fazer isso funcionar. Tentar um pouco entender onde eu estou pisando, assim. Acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é muitas vezes de querer impor a sua visão nesse processo de mudança e não fazer o contrário, né? Se adaptar ao ambiente, ao contexto em que ela vai se inserir novamente, né? Esse acho que é um dos grandes desafios também, porque às vezes a gente chega com uma ideia pré-concebida, né? Sei lá, eu quero construir uma casa, adoro, o Edilson sempre fala isso nos cursos de bioconstrução, quero construir uma casa de super adobe, mas chegou na região e não tem as condições necessárias para construir uma casa de super adobe, material, enfim.
Eu acho que é muito um pouco desse processo da gente também ter essa humildade, esse processo de autoconhecimento, para conseguir chegar num espaço em que a gente vai realmente se inserir, né? E não impor, né? Não querer se impor a nossa vontade, como a gente sempre faz, como é essa visão que a gente tem na cidade, né? Eu queria abrir aqui para as perguntas, que a gente já está chegando no final, e fazer um comentário que a gente tem esse curso que vocês estão falando, a gente tinha planejado fazermos esse curso juntos, né? O Universo da Floresta e o Corra para o Verde, agora em julho. Não sabemos se vai rolar, mas de qualquer forma, quem tiver interessado pode me mandar um direct para a gente manter contato, para a gente passar informações futuras. A gente está estudando também, até pelo contexto atual, fazer esse curso de forma online. A gente está conversando sobre isso. Então, quem tiver interesse já pode me mandar um direct que a gente fique em contato. E o curso de PDC também, o Edilson e a equipe com o Bento, o Henrique, o Gabriel, enfim, a gente dá esse curso de PDC. Então, quem tiver interessado, me manda o direct. Eu vou abrir aqui para as perguntas. A Ana está perguntando... Oi. Rapidinho, só enquanto você lê as perguntas, o Jerome falou do curso, né? Você falou do passo a passo. Então, a gente basicamente dá o curso para dar essas ferramentas para as pessoas que estão na cidade, né, e querem ter essa noção. Aí a gente faz roteiros, né? A partir do mapeamento que a gente faz nessas regiões, a gente faz roteiros de visitação de iniciativas legais de serem conhecidas, de produtores tradicionais, para as pessoas realmente conseguirem conhecer a região, para ver se elas se identificam com aquele lugar. E o terceiro passo seria a metodologia de comunidade Rizoma, né, dela entrar num grupo. Então, atualmente a gente tem 2 projetos de comunidade Rizoma na Serra da Mantiqueira, na região de Baipendi, sul de Minas. E aí, então, são 2 grupos em formação. Então, o nosso passo a passo seria esse, né? A gente tem o curso, os roteiros para conhecer os lugares e a formação de comunidades. Show de bola. Então, quem quiser mais informação, segue lá o Jerome e o Vitor no Corra para o Verde, e pode manter contato com a gente aqui pelo Universo das Florestas. Universo da Floresta. Bom, aqui o Marcos está perguntando quais são as regiões que vocês já mapearam, se você puder falar novamente. Sim. Legal. Então, rapidamente, a gente começou no sul do Rio Grande do Sul, em março do ano passado. Lá tem perto de Pelotas, bem na fronteira, perto da fronteira com o Uruguai. Lá tem uma região que se chama Serra dos Tapas, uma serra bem baixa, assim, mas que é interessante porque é o lugar onde você tem a maior concentração de minifúndios da América Latina. O minifúndio é uma área pequena, tipo... Ao contrário de latifúndio. Ao contrário de latifúndio, né? Que produz commodities onde não tem ninguém. Latifúndio é agricultura familiar, com geralmente poricultura, né? Uma diversidade de produção alta. Então, a gente ficou começando o projeto nesse território no sul do Rio Grande do Sul. A maior concentração de comunidades quilombolas do estado. Tem várias particularidades nessa Serra dos Tapas. Você tem, além do fato que tem muitas comunidades tradicionais quilombolas, a maior concentração da região sul do Brasil, na verdade, você também tem algumas características de poder público. Lá tem uma estação experimental da Embrapa, que trabalha com agroecologia. Você tem uma universidade federal com curso de graduação de agroecologia. Então, é uma região bem interessante. Então, isso foi o primeiro território, então, no sul do Rio Grande do Sul, a Serra dos Tapas, perto de Pelotas. Depois fomos na Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás, né, que é bem conhecido por causa do turismo, do Parque Nacional da Chapada e tal. Então, a gente ficou mapeando lá vários municípios, né, São João da Aliança, Cavalcante, Artur Paraíso de Goiás. E depois eu fui sozinho lá na Bahia, no sul da Bahia, na região da Costa do Cacau. Eu fiz um pré-diagnóstico, na verdade. A gente não fomos nós dois fazer um mapeamento, geralmente como a gente fala, de 3 meses. Mas a gente já tem algumas informações mapeadas lá no sul da Bahia, na região da Serra Grande, Itacaré, tem a famosa Ecovilha de Piracanga, que geralmente a pessoa conhece a região por causa desse lugar de referência. E agora estamos focados na Serra da Mantiqueira, né? Na região que a Serra da Mantiqueira é gigantesca
ela começa, né, no estado de São Paulo, até em Piracaia, né, o início da Serra da Mantiqueira, né, em São Paulo, em Piracaia, ela vai até Barbacena, lá em Minas, ela faz 400 quilômetros de comprimento, né? Então é mega grande, não tem como mapear a Serra da Mantiqueira inteira, vai demorar 10 anos. Então a gente está focando no meio da Mantiqueira, na região, na volta de um parque estadual que se chama a Serra do Papagaio, que fica perto de São Lourenço, que é mais famoso, mas a cidade tem Caxambu, Baipendi, Aruoca e Tamontes-Poço Alto. É uma região aí de 5 municípios, mais ou menos, que ficam na volta do Parque Estadual. Então a gente está agora focando nesse território, é lá onde a gente tem os pilotos, né, das comunidades de Rizoma, e desde quando a quarentena acabar a gente vai voltar lá o quanto antes, né, a gente está louco para voltar lá, porque tem um monte de coisa para fazer, que a gente não terminou de fazer lá nessa região. Então agora estamos assim focados lá, mas no fim das contas a gente visitou 4 territórios. Legal. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Uma questão que pega muitas pessoas é para quem tem filhos, né, para fazer essa transição, né, locais onde tem uma questão da educação, escolas. Vocês chegaram a levantar alguma região que é mais indicada para quem tem filhos pequenos ou filhos ainda que, enfim, idade escolar? Alguma dica aí? Johnny, isso varia muito, assim, toda região vai ter os seus pontos altos e seus pontos fracos. Eu acho que dentro das próprias biorregiões você vai isso vai variar muito da proximidade com a cidade, ou da proximidade até com o vilarejo, ou com acesso a uma escola, ou de repente você ter uma associação de moradores que tenha uma iniciativa de escola alternativa. Isso a gente mapeia, assim, né, as iniciativas de educação alternativa, as escolas locais, mas isso é muito relativo, não tem uma região específica, um lugar específico onde isso seja preferencialmente Sim. indicado. Assim. Mas sempre tem, Exato. Sempre tem, aqui assim, tem duas coisas. Tem a rede pública, né, de escolas públicas, então isso ela está presente no território brasileiro inteiro, né? Às vezes fica mais difícil porque é muito longe, enfim. Mas isso, todo o território brasileiro está coberto assim, e depois tem as escolas alternativas, né, que traz uma outra visão da pedagogia, da sustentabilidade até integrado no processo educativo. E isso a gente está mapeando também essas iniciativas, porque a gente percebe que quando abre uma escola Waldorf, uma escola Montessori, geralmente um atrator de neo-rurais, né? Aconteceu isso em São Lourenço, lá perto da Serra da Mantiqueira, da região onde a gente está. Quando abriu uma escola Waldorf, começou a ouvir muita gente tentando morar perto desse lugar, até comprando sítio, enfim. A gente vê que as escolas são realmente atratores de pessoas, assim. Então, mas assim, isso... Em Piracaia a gente tem um projeto, eu falo, na cidade de Piracaia existe um projeto chamado Sementeira, que é uma iniciativa justamente de pessoas que estão fazendo essa transição. Então eu sei que é uma escola que é alternativa, é uma escola que eu acho que ainda está no processo de começar, né, porque é uma escola nova, mas que tem atraído bastante gente e é uma educação bem alternativa. É bem interessante o projeto deles, que, enfim... Legal. Piracaia eu sou bastante fã da cidade, então eu sempre faço uma propaganda de lá quando posso. Deixa eu ver se vocês têm algum filme para indicar sobre esses processos de transição, enfim, alguma literatura para indicar que é legal? A gente, dentro do nosso documento de referência, tem uma lista grande, assim, mas para a transição tem o Demã, o Amanhã. Que se chama Amanhã, o filme. Chama Amanhã. É um documentário de 2017, se não me engano. Que se chama Amanhã. E está disponível no Vimeo, com legenda português. Amanhã. Dá para ver de graça, no Vimeo. Isso é um filme bem legal, que é bem otimista, assim, que é bem montado, bem feito. Que fala da questão do colapso, que fala da questão da resiliência, que aborda as questões econômicas e não fica só parado nas soluções técnicas, né? Então é um filme bem massa, assim, um documentário bem massa. Depois tem outros documentários mais pessimistas, assim, né? Que a gente pode... Tem um documentário com legenda em português também, que se chama Collapse, em inglês, com 2 L, né? Que está disponível no YouTube. É uma entrevista de um jornalista de investigação norte-americano que se chama Michael Rupert,
Mas, enfim, talvez não seja o melhor documentário, que é um documentário muito pessimista, mas que é legal, assim, porque para uma pessoa que não está muito sabendo, assim, enfim, para acordar é legal, assim, digamos assim. Mas é legal, assim, uma coisa depois. Se você for assistir o Colapso do Michael Rupert, assiste o Amanhã Depois, para você conseguir dormir. Primeiro Colapso, depois o Amanhã, né? Isso. Pô, legal. Legal, Vitor. Mas bibliografia tem bastante coisa, Johnny. Tem bastante coisa. Tem algumas coisas, poucas em português, mas a gente compilou assim livros, artigos, vídeos, documentários, filmes, num documento. A gente te manda e daí você posta no blog, que daí você dá para repassar para o pessoal e aí todo mundo navega ali no que achar mais interessante. Ótimo. Bom, a gente está chegando no final, passou super rápido, na verdade, esse nosso papo. A gente acho que teria muito mais para falar, mas acho que deu para dar uma boa sacada, uma boa ideia do que fazer, né? Do que é esse processo de transição. Deu para ver que, não, como sempre, não existe receita de bolo, e quem promete receita de bolo, enfim, é uma furada mesmo. Acho que cada um vai estar dentro de um processo, né? Então, é bem legal isso. Esse trabalho que vocês fazem é muito legal. Espero que a gente possa fazer outras lives e fazer esse nosso curso também acontecer. Queria agradecer demais aí a disponibilidade de vocês e a gente fica em contato, então, para as próximas lives. Valeu. Obrigadão mesmo. Queria só convidar o pessoal. Amanhã a gente vai fazer uma entrevista com o Dirso. Então, quem quiser, amanhã de manhã, a gente vai gravar uma entrevista com o Dirso no nosso canal, no Corra para o Verde. E sexta-feira a gente vai fazer um webinar com o Eurico Viana, o Sérgio Pamplona, o Moacir Lacerda, a Adriana Galbiati. Esse webinar é aonde? Vai ser no Impacto Positivo, vai ser no canal do Eurico. Legal, eu vou Vamos fazer sexta-feira. Eu vou falar com o Eurico na semana que vem. Vou bater um papo com ele na semana que vem. Bacana, legal. A gente está todo conectado. Então. Com certeza. Então vai ter um papo bem legal sexta-feira à noite, 8 horas. No canal do Eurico tem todas as informações, então vamos trocar um papo bem legal. O Moacir, ele é geofísico, né? Trabalha com toda essa parte de estudo energético. O Sérgio é arquiteto e permacultor, a Adriana é permacultora também, né? E ela é formada na parte da agricultura. E deixar recomendado aí pro pessoal. Então, quarta de manhã a gente tem essa conversa com o Edilson Caseloto e sexta-feira tem esse papo legal com toda a turma de gente experiente. Bacana, gente. Ficamos em contato e super obrigado aí. E vamos fazer acontecer novos encontros. Quem quiser saber mais, só entrar em contato com a gente. E é isso aí. Valeu, gente. Legal, gente. Valeu. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso encontro. Foi um papo bem interessante, né? Falar sobre permacultura, estratégias para o êxito urbano e transição. Amanhã a gente tem uma nova live às 11 horas. Deixa eu ver com quem que é amanhã. Eu tô com... Bom, todo dia, 11 horas, tem live aqui no nosso canal. Amanhã vai ser com a Lívia Andrade. Ela vai falar sobre novas economias alternativas, como que a gente faz, economia circular, economia colaborativa, o que é isso, como que eu aplico isso na minha vida, se isso faz sentido, se essa economia que a gente está vivendo ainda faz sentido para você, existem outras possibilidades, quais são essas possibilidades, como eu posso participar disso, como eu faço para estar inserido nessa rede. Então, amanhã vai ser também um papo bem interessante para quem está buscando esses processos de transição, beleza? Então, até amanhã, gente. Espero que vocês tenham curtido e a gente se encontre amanhã novamente. Tchau, tchau.